pessoal, antes de tudo, queria agradecer o Flávio, agradecer também a da Rede em extensão por essa chance. O Flávio, quando me falou sobre falar sobre empresas que nasceram na cloud, é um assunto que eu gosto bastante, porque eu participei de alguns projetos em relação a isso, e fiz migração também para cloud de empresas pequenas, então eu tenho um pouco dessa experiência para dividir com vocês aqui, também para ouvir um pouco de vocês o que vocês têm a dizer. Antes de tudo, me apresentando, meu nome é Eric, eu estou há 20 anos, eu comecei em 99 a trabalhar com isso, fazendo suporte, logo depois fui trabalhar com programação para a internet, como chamava na época, trabalhando com ASP, depois fui trabalhar com PHP e MySQL 3.22, PHP 4 e MySQL 3.22. Então, eu tenho bastante experiência em trabalhar com ambientes web. E nessa época, quando a gente estava começando, a gente não tinha muito essa coisa de você é programador, você trabalha com infraestrutura, quem sabia fazer metia a mão e resolvia. Isso é interessante porque acaba dando uma cancha para a gente de saber o que acontece quando uma aplicação está funcionando. Hoje a gente os profissionais têm mais essa separação. Então, quem tem mais tempo acaba conhecendo um pouco mais de servidores, acaba conhecendo um pouco mais de como a aplicação funciona, não só da parte de codificação ou só da infraestrutura. Tá? E eu estou trabalhando com a AWS desde 2014, mais ou menos. Tá? Foi quando Ainda era mato, hein? Exatamente. Eu falo sobre isso aqui em um dos slides, mas se eu fosse comparar o que a gente viu em 2014, quando eu fiz a minha primeira implantação de uma aplicação em AWS, para o que a gente vê hoje, são panoramas totalmente distintos. A gente não tem essas soluções de um lado ou de outro. Tá? Aqui, o que eu quero deixar claro é que assim, eu estou falando diretamente da minha experiência, tá? E de conversas que eu tive com outras pessoas nos últimos anos, e de como eu percebi que as coisas aconteceram. Tá? Eu acho que isso tem que estar muito claro, porque eu não estou aqui falando de, vou fazer um panorama geral da indústria, ou eu estou pegando muito da experiência que eu tenho de conversar com o resto da galera. Então, eu costumo falar que quando a gente está falando de cloud, cada jornada ela acontece de uma forma. E eu passei por algumas jornadas e eu vi coisas diferentes acontecendo e eu posso trazer essa experiência. Mas, de repente, pode vir alguém de uma empresa muito grande e falar que a jornada deles aconteceu de forma totalmente distinta. Mas as experiências que eu tenho, acredito que vão adicionar bastante nessa discussão sobre empresas que nascem na nuvem. Perfeito? Antes de tudo, eu trabalho no Empíricos, estou na Empíricos desde 2015. A Empíricos é uma das maiores, se não a maior publicadora de conteúdos em relação a análises financeiras, a orientação de investimentos do Brasil. A gente tem um parque muito grande. Eu conheci o Flávio trabalhando no Empíricos, ele como da rede, prestando serviço para a gente passou por muita coisa junto já, com os processos de implantação. Aprendemos muito juntos. Acredito que eu ensinei um pouquinho, mas aprendi um montão com você também. Eu aprendi bastante contigo também, cara. E eu estou na Empíricos desde 2015, fazendo programação, fazendo DevOps, fazendo treinamento do pessoal, fazendo mentoria, fazendo muita coisa, tá? A minha jornada na Empíricos ela é uma jornada muito proveitosa, porque eu peguei vários processos da Empíricos também. Eu fiz a primeira migração da Empíricos saindo de um servidor estanque para servidores EC2, e depois quando a gente começou com serverless, com vários projetos, então eu estou lá há um bom tempo. E além de falar um pouco da Empíricos, que é uma empresa que hoje em dia está fazendo muita coisa interessante em AWS, é uma empresa que está com... A gente descobriu há pouco tempo que a gente está na vanguarda de algumas coisas, inclusive na AWS. Eu preciso deixar claro que eu estou falando aqui como pessoa física. Quem está falando aqui é o Eric, eu não represento a empresa, seja em opinião que eu falar, seja em comentário, então eu não estou falando em nome da Empíricos. Eu trabalho para a Empíricos desde 2015, talvez algumas coisas que eu fale são experiências que eu tive dentro da Empíricos, mas eu não falo em nome da empresa. Perfeito? A gente tem várias equipes hoje rolando lá e que inclusive tomam caminhos diferentes, né? Exatamente, tá? E também em relação à Empíricos, é uma empresa muito maior hoje, até por conta das notícias que todos sabem, está num processo de aquisição, então eu preciso manter isso claro para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar.
Quando a gente fala de empresas que nasceram na cloud, como eu comentei um pouquinho antes da apresentação, a gente tem que entender que as empresas nascem para a tecnologia e não uma empresa que nasceu e apareceu. As empresas, quando nascem para a tecnologia, elas podem não nascer para a tecnologia no mesmo momento em que elas nascem. Tá? O processo de implantação de um data center, de alguma melhoria de tecnologia, ela pode acontecer em momentos diferentes. Tá? Muitas vezes, hoje em dia, a gente está falando de 2021, a maioria das empresas ela já nasce na tecnologia, mas isso não é verdade o tempo todo. Tá? Quando a gente começa a falar de cloud, a gente tem que lembrar que existe um tempo que é o pré-cloud, que é quando você não tinha cloud, ou quando já tinha cloud e ninguém usava. E o que a minha empresa vai usar? Ela vai ter ou um servidorzinho em cima da mesa da secretária, ou vai ter um data center, ela vai ter internamente uma salinha com data center, acho que todo mundo viu isso já, onde você tem ou várias torres, uma do lado da outra, ligadas na rede, ou você tem, se você é uma empresa um pouco maior, você já tem os racks com as gavetas lá dentro. Às vezes você abre o rack e tem desktops lá dentro do rack. Nunca vi. Nunca vi hoje. Hoje eu não vi uma dessas. Acho que a primeira vez que eu vi você, Eric, você falou assim, cara, sabe um desktopzinho que tá lá, tal, então é um teste que eu tô fazendo, né, um desenvolvimento que eu tô fazendo, ó, era um desenvolvimento, Sim. um amigo meu, tá, não é você, é um outro amigo. É o Eric Miller da Empíricos, mas é outro. Faz uns anos já isso. Tá? E aí também a gente tem muito esquema de co-hosting, que era o quê? Você pegava uma empresa que ela armazenava todos os servidores, dava rede, dava estrutura, ou você alugava um servidor desses caras. E ele era uma estrutura lá, que ela parecia um data center, mas na verdade era alguma coisa mais simples. Por exemplo, você na verdade estava dividindo a sua aplicação com mais 3 ou 4 aplicações concorrentes. Então, se você tinha a empresa A, a empresa B e a empresa C, elas estavam no mesmo servidor. A empresa B, de repente, começava a ter muito processamento, ela tirava do ar as 3 empresas. Tá? Isso era a realidade. Acho que o Flávio deve ter visto isso, mas eu vi. E ainda é, né? Ainda é de muita gente aí. Mas é isso eu aí. vi. Vocês ainda algumas empresas que vendem armazenamento WordPress, alguma coisa assim, esses caras ainda usam isso, tá? Então, só que hoje em dia a estrutura deles é muito mais resiliente do que era há algum tempo. É isso aí, estão melhorando. Inclusive, muitas delas hoje estão na nuvem, na AWS, em outros... Exatamente, e eles mesmos vendem instâncias na nuvem, então... Sim. Aí a gente vai para o começo da cloud, tá? Eu coloquei algumas datas, são datas que não refletem para Brasil. A gente tem que lembrar que a adoção no Brasil, ela sempre é um pouco mais lenta, tá? Hoje é mais rápida, mas ainda sempre foi, mas nos últimos anos é que começou a ficar um pouco mais rápida, se a gente olhar para o histórico, tem uma lentidão, mas a gente tem em 2008 o EC2 saindo do beta, e em 2009 a gente tem a Amazon disponibilizando load balancing, autoscaling, monitoramento, tá? E aí as empresas começam a olhar para a cloud com essa visão de que a cloud é meu data center, tá? A gente vai trabalhar com infraestrutura como serviço. Então, ao invés de eu ter o meu servidor no meu data center, eu tenho o meu servidor no data center AWS. A gente ainda pensa muito nos servidores como algo estanque, que roda 24/7. A gente tem os processos de configuração desses servidores. E a cloud, ela é um data center com mais disponibilidade. Basicamente, a ideia é essa. Então, é um data center que você tem certeza que é muito mais difícil cair. É um data center que você não se preocupa com o que está acontecendo lá dentro, porque você tem... Ô, Robson, depois eu posso te contar uma história que eu ouvi há um tempo atrás. E depois eles voltaram para a cloud. Mas aí a gente tem um ponto em que as empresas elas só estão usando a nuvem como se fosse um data center externo. O meu primeiro projeto foi uma migração de servidores que estavam na empresa e levou para a AWS. E era uma aplicação que rodava em PHP com MySQL, e o que a gente tinha? 3 servidores
rodando PHP, com um servidor rodando MySQL, e a gente tinha uma outra máquina que ela fazia cron job, ela fazia backups. Então, vocês percebem que é a mesma coisa que a gente tem a máquina num data center, mas é um data center mais confiável. E aí, sim, talvez uma qualidade ou outra meio diferentona, né? Que começou a surgir, tipo um load balancer, por exemplo. Exato, né? exato. Em 2009. Caraca, o load balancer, o upscaling tem 12 anos, cara. Sei lá, eu tô trabalhando com a AWS todos os dias às 7. Então, ou eu tô ficando velho, né? Ou esse negócio de cloud é muito novo. Não, então, a ideia de cloud é mais antiga do que a gente pensa, mas a implementação... A cloud como conhecemos hoje, né? A cloud como conhecemos hoje, ela é relativamente nova, né? A AWS a serviço aberto em 2006, se não me engano, né? Sim, o SQS, o primeiro... Tá. Bom, aí a gente tem a parte que eu chamo de estabilização da cloud. Então, o momento de estabilização da cloud que é quando você tem CloudFront, você tem ainda load balancing, autoscaling, monitoramento, mas todo mundo já sabendo o que significa isso, e você tem RDS. Tá? O que você começa a ter nesse momento? Numa primeira leva, são empresas que começam a construir a sua aplicação ainda em servidores estanques. Elas ainda olham para aquele servidor como uma coisa bonitinha, mas ela começa a falar, meu banco de dados, eu vou usar um serviço gerenciado. Eu vou, ao invés de eu ter o load balancing nas minhas 3 instâncias, eu tenho um cara aqui na frente fazendo load balancing, meu Nginx, alguma coisa assim, eu vou usar o load balancer da AWS. O meu monitoramento agora, ao invés de eu ter o Nagios, eu vou usar o CloudWatch. E vou mandar as minhas métricas. E aí, num segundo momento, as empresas começam a entender que, com o aumento da carga de uso, não faz sentido eu ter os servidores estanques. Faz sentido, sim, eu ter uma estrutura que escale conforme a minha necessidade. Porque se o meu servidor é estanque, e os meus servidores são estanques, e a configuração deles é a mesma, eles sempre que subirem, eles vão ter que subir com a mesma configuração. Se eu tenho que as minhas aplicações elas se comportam de forma semelhante sempre que alguma coisa sobe. Se eu tenho configuração, se eu tenho monitoração e configuração que me diz quando a carga está subindo ou descendo, faz mais sentido eu colocar ou tirar servidores do que eu ficar com aqueles servidores gigantescos e pagando no momento em que eles estão pagando pela ociosidade deles. Aí as pessoas começam a parar de olhar para servidores e começam a pensar em instâncias. E aí, nesse momento em que a gente vê que a infra começa a suportar a aplicação, você vira. Antes você falava, eu tenho esse servidor, eu tenho esse de memória, esse processador faz alguma coisa que roda aqui. Agora você fala, olha, eu tenho essa aplicação vai ter uma visitação, um uso nesse nível, prepara a infra. E reduz o custo da operação também. Porque você tem como você tem monitoramento, como você tem a possibilidade de escalar baseado em mais de uma métrica, você começa a deixar, quando eu tenho mais gente, eu tenho mais servidores. Quando eu tenho menos gente, eu tenho menos servidores. E aí, com essa coisa da infra suportar a aplicação, de você ter reação inteligente, aí você começa a ter o que o pessoal chama do DevOps. É quando o DevOps começa a ficar mais em voga. Não que ele não existisse antes. Mas é que agora a infra começa a suportar a aplicação e eu tenho que ter gente que sabe fazer essa infra suportar a aplicação e preparar a infra. A infra, ela começa a ser parte da programação. Né, aquela cisão que existia muito clara entre a infra, né, ou ops e dev, que era, né, muito clara ali, né? Agora começou a fazer isso aqui, né? Então, assim, as coisas começaram a se misturar. Então, o cara de dev, igual no teu caso, né? O cara de dev, né, que vem muito de dev e tal, tudo, tava mexendo no servidor em load balancer, em coisa de rede, que não tinha nada a ver com o que você fazia antes, enquanto o cara de redes começou a falar de automatizar a aplicação, porque se você vai criar, pagar servidores, cadê o código lá dentro das máquinas novas? Exato. E aí linka um pouco com aquilo que eu falei no começo, de que pessoas que estão há mais tempo
tem essa ideia de trabalhar com infraestrutura, trabalhar com desenvolvimento, esse tipo de coisa, ajuda muito. Porque você pode ver que muitas vezes as pessoas que conseguem fazer soluções de DevOps muito mais rápido, ou conseguem entregar soluções mais ágeis, e ágil que eu estou falando muitas vezes é você fazer uma gambiarrinha aqui e ali, são pessoas que têm mais experiência em programação, porque elas sabem como tudo funciona. Tá? E aí a gente tem uma coisa que eu estou chamando de vanguarda, e aí eu estou botando um grande ponto de interrogação, porque é disso que a gente vai falar hoje também um pouco, mas eu vejo que essa vanguarda, ela é vanguarda para dizer que tem muita gente começando a fazer isso e já tem gente usando carga assim. Quando você vai começar a trabalhar com serviços. Tá? Aí você tem... Começa em 2014 com o Lambda, aí você tem o API Gateway, que sem o API Gateway você não consegue fazer o seu Lambda estar disponível via endpoint. Você tem o DynamoDB, que já era usado, mas ele começa a ficar muito mais competente para funcionar em grandes volumes depois de algum tempo. E aí a gente começa a falar o quê? A minha aplicação, ela é feita do quê? De integração de componentes. Eu tenho N componentes, eu tenho o meu desenho de processo, o meu processo ele fala que o usuário ele vai fazer uma requisição, eu sei que essa requisição vai entrar pela API Gateway, vai chegar numa função, essa função vai disparar algo para uma fila, essa fila vai disparar um outro serviço que vai fazer um outro processamento e vai jogar para o banco de dados, esse banco de dados tem um monitoramento que vai chamar uma outra função que vai disparar um outro processo, você começa a terceirizar muito da tua regra de execução para os lambdas e fazer a integração dos serviços. A própria arquitetura muda. E é por isso que no começo eu falei de arquitetura, porque você começa a ter uma visão de arquitetura para a tua solução. Não é você sentar e desenvolver um programa que vai resolver tudo. Não é você abrir tua IDE, fazer o negócio, jogar no servidor e pronto, acabou. A minha aplicação tem fila, a minha aplicação faz a interface com um banco de dados. Não, você tem isso já separado. E a tua inteligência é saber como tirar o melhor de tudo isso. Tá? Isso cai o preço também, porque os serviços eles são cobrados de acordo com o uso. Então, se você faz uma arquitetura dessa e ela for executada 200 vezes, ela é cobrada por essas 200 vezes. Se de repente, do nada, sua aplicação sai na frente do Hacker News, você sai de 200 para 2 milhões, você vai ser cobrado pelos 2 milhões. Né, cara? Você não vai ser cobrado pelos 2 milhões todos os meses no final do mês, né? Você vai ser cobrado por 200 milhões de uma vez e não vai mais a partir do momento que não tem mais o assunto. Exato. E aí tem 2 pontos que eu coloquei que eu acho que são os principais. O primeiro é o custo de entrada é muito baixo. Você consegue fazer alguma coisa pagando pouco para a AWS. De programador a gente fala daqui a pouco, mas de AWS você paga pouco, porque você consegue fazer POC, você consegue fazer algum teste aberto. Então, de repente, você pode fazer uma aplicação que resolve a solução, resolve o problema do teu cliente, do teu potencial cliente, e coloca, mesmo que ela fique lenta, mas para você provar um ponto, para ver se a tua ideia funciona. E fazer isso, você vai pagar pouco. E o segundo ponto é que a gente começa a falar um pouco, para quem conhece, da filosofia Unix, que são serviços extremamente focados. Pequenas coisas que fazem muito bem. E você usa canos, pipes, para um passar para o outro, passar para o outro, passar para o outro. Então você não faz mais coisas gigantescas que resolvem tudo. Você tem pequenos cubinhos conectados que fazem muito bem. E você pode reaproveitar isso. E aí você começa a falar de reaproveitamento, não de código, mas de estrutura. Sim, e aí você potencializa uma coisa, né, Eric? Só um ponto aí. Desculpa se eu fizer spoiler, mas um ponto que você potencializa que é o seguinte, é a possibilidade de negócios serem criados sem um baita investimento, que é o ponto que você falou, de você poder começar muito pequeno, gastando free tier, né? Talvez o mesmo código, a mesma implementação que você pôs para rodar no free tier, e a gente tem casos disso com vocês, então a gente implementou o negócio e ficou no free tier por anos. A partir do momento que aquilo ali começou a ser mais utilizado por uma necessidade do negócio, aí você passou a pagar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 dólares. Agora, a partir do momento que você não está usando, você gasta muito pouco, até o ponto que você pode gastar 4 mil ou 4 milhões de dólares, desde que você esteja faturando proporcional e seu negócio esteja crescendo.
Exato, você consegue escalar o teu custo em relação ao quanto você está ganhando. E aí, por que eu falei dessa introdução toda, né? Eu fiquei, quanto tempo aqui? 24 minutos da apresentação, 22, porque a gente começou às 5:02. Eu fiquei, 20 minutos falando disso, porque a gente precisa ter uma base para discutir o que eu vou falar agora, que é, a empresa que nasce na cloud, ela vai aproveitar um momento específico da história. Então, uma empresa que nasceu em 2014, ela não tinha as coisas que agora em 2021 a gente tem. E isso é o que a gente tem que ter muito na cabeça quando a gente vai falar sobre o nascer para a tecnologia na cloud. Não nascer na cloud. Eu tenho uma empresa e essa empresa eu vou fazer ela nascer na cloud, eu vou levar ela para a cloud. Peraí, os processos dela, como é que foram desenhados, tá? Então isso é uma pequena provocação que fica. Eu sei que não é o foco dessa conversa, mas a gente precisa trazer isso. Porque muita gente passa por processos de vamos levar isso aqui para a nuvem e não funciona porque a empresa não está preparada, a empresa já está construída numa outra arquitetura e a gente precisa entender, tá? Mas em 2021, o que a gente tem? A gente tem alta disponibilidade de qualquer serviço. Ter alta disponibilidade com os serviços da AWS é algo que não é incomum, é algo esperado. A gente tem escalabilidade embarcada. Quando você está usando o Lambda, a não ser que você coloque uma limitação, ou você bata numa limitação de serviços deles, e essas limitações muitas vezes são enormes, a gente vai cair num ponto em que, se eu tenho um site rodando para 20 pessoas e de repente entram 20 mil, ele abre 20 mil Lambda e pronto. Você não tem que mexer nisso, você não tem que ir lá e fazer como a gente fazia antes, que era subir servidor. Acabou. Essa escalabilidade ela já existe no processo. Ela é suportada pela arquitetura na base. Quando você desenha a tua arquitetura, você já pensa que essa escalabilidade é embarcada. Você fala, isso aqui vai escalar, pronto, acabou. Eu não preciso me preocupar como isso vai escalar, a não ser, óbvio, em desenhos incomuns. Custo escalável, é o que a gente acabou de falar. Quanto mais você usa, mais você gasta. A gente tem essas peças reaproveitáveis e integráveis, que é o que eu falei sobre usar os serviços e usar serviços que já existem, os serviços que você construiu já existem. Nós temos ferramentas de alta qualidade. Hoje em dia, para você desenvolver para cloud, não importa a linguagem que você está usando. Quer dizer, para a maioria das linguagens, tá? Se você vai tentar usar com VB, 6, eu acho que não vai rolar. Mas se você vai trabalhar com PHP, Python, Java, Go, Rust, o pessoal está começando a pensar alguma coisa. Mas você pega Ruby, acho que o pessoal está fazendo, JavaScript, não sei se eu já falei JavaScript ou não, mas também que é uma das linguagens principais. Você tem ferramentas de alta qualidade para poder colocar isso no ar muito rápido. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas você consegue colocar aplicações no ar muito rápido e com qualidade. O custo é baixo para a experimentação, por ser escalável. Pelo fato de você estar trabalhando com muitas coisas desconectadas, o ciclo de entrega é rápido. Então você consegue fazer uma POC integrando as coisas e em 2 dias está no ar. A gente colocou uma POC no ar ontem em 1 dia. E era uma POC de uma coisa que anteriormente, pelo cálculo que eu fiz, na hora que eu estava conversando com o pessoal, eu coloquei na cabeça e falei, deixa eu ver quanto tempo isso aqui vai demorar. A gente iria demorar por volta de 4 dias para configurar servidor, configurar banco de dados, tudo. Essa POC ficou pronta em 1 dia, usando os serviços da AWS. Tá? E a gente tem, hoje, uma miríade de empresas que conhecem a AWS e que podem ajudar. A rede é uma dessas empresas? Sim. Mas nós temos no mundo inteiro empresas que fazem isso, em maior qualidade, menos qualidade, mas todo mundo conhece. Você não tem mais aquela coisa que essa empresa é só Microsoft, essa empresa é só Oracle, essa empresa é só Unix. Não. Muitas empresas estão trabalhando com isso, e aí eu quero até fazer um parênteses aqui em relação à da rede, que ajudou a gente pra caramba no processo, e não é à toa que eles estão hoje como parceiros da AWS, porque conseguiram entregar muita coisa boa, mas o que eu estou querendo colocar aqui é, se você precisar de ajuda, você tem. Não, total, obrigado pelas palavras aí, fico agradecido. Mas acho que é o ponto, né, Eric? A gente cortar uns atalhos, né? Eu acho que é isso que a gente tá aqui para fazer, né? Igual vocês, durante muito tempo a gente ajudou muito, às vezes a gente ajuda mais, às vezes a gente ajuda menos, mas a grande questão é essa, né? Procurar ajuda, né? Então,
tanto nas comunidades, como é o caminho mais comum, né, que a gente busca, tal, tudo, quanto talvez alguém que já sabe mais, ou compartilhar, de repente, com uma outra empresa que tem já passou por uma jornada similar, né, tanto eu quanto você ficamos disponíveis nas redes sociais aí pra galera compartilhar também. Mas, né, para isso, às vezes, você tem pessoas que já passaram pelo mesmo problema, e às vezes vai ser muito caro você passar por esse processo. Exato. Então, os exemplos que eu tenho aqui, você pode subir a sua aplicação na AWS, na Azure e no Google Cloud, que são os grandes players de cloud. Você pode subir a sua aplicação no Netlify, que você consegue subir o front-end e consegue colocar pequenas funções que rodam no Netlify e fazem o seu front-end funcionar. É uma solução fantástica, eu usei já. Para você colocar protótipo no ar é uma beleza. E eles não custam caro. Tem muita gente que deixa o site pessoal rodando e o preço é baixíssimo, é mais baixo do que... E eles conseguem fazer deploy a partir do Git. E você não precisa configurar muita coisa, porque ele já integra com o Git. Tá? A gente tem o Atlas MongoDB, que é o MongoDB como serviço da empresa que fez o MongoDB. A gente tem o GitHub, que está começando a ir para um processo de actions, de alguma coisa que acho que possivelmente em breve eles vão ter algum serviço parecido com o Netlify. A gente tem a Heroku, que é muito antiga em relação a algumas coisas que a gente está vendo aqui, mas que ainda hoje é bem útil. Foi uma das primeiras a ter a coisa de subir o código e disponibilizar. Foi uma das primeiras. A gente fala de Heroku já há muitos anos. O João Vitor falou da DigitalOcean também. A DigitalOcean está com uma oferta muito grande de serviços de cloud também. Cada vez eles estão melhorando mais. Então, você tem empresas para fazer isso, e empresas que vão te atingir num nível, que vão te atender num nível ou no outro. A Netlify vai te atender num nível mais alto, as três grandes vão te atender num nível mais, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim é muito fácil. Tá? E aí vem um pouco do que eu vou falar, que é, como é que a gente nasce na cloud hoje? Eu acho que é o grande ponto, a grande conversa, que liga tudo que a gente falou. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o MVP do negócio. E muitas vezes é o MVP do MVP. O que eu estou querendo dizer com isso? Você chega para o gerente, você chega para o PO, você chega para qualquer pessoa assim e fala, qual que é o MVP? Ele vai passar uma lista de 50 coisas. Aí você vai olhar e falar assim, tá, beleza, dessas 50 que são seu MVP, o que é o MVP? Por quê? Para você começar, você precisa de alguma coisa pequena ou alguma coisa bem definida para você poder publicar. Senão você vai ficar dando cabeçada. Você vai construir, com base nisso, a primeira arquitetura da solução, que você vai integrar os serviços, como eu falei antes. Você vai usar um FAAS, que é o AWS Lambda, o Azure Functions, eu não lembro se é Functions ou Cloud Functions, mas você vai usar essas de funções para orquestrar a conexão entre os serviços e para definir suas regras de negócio. E aí você vai entrar no ciclo de monitorar, incrementar, entregar, monitorar, incrementar e entregar. Por quê? É assim que você vai trabalhar com serverless. Existem outros processos? Existem. Mas para você começar, esse é o melhor processo. E você vai repetir em ciclo curto, que é coloquei no ar, entreguei, monitorei. E por que o monitore está na frente? Porque você sempre monitora o que já existe quando você vai melhorar. Tá? Então você tem que começar sempre pelo monitoramento, a não ser que você está começando do zero em alguma coisa. Mas você vai repetir isso em ciclo curto. Você vai colocando pequenas alterações e vai publicando. Porque você tem essa velocidade. Você não tem aquele processo de Gmur, esse tipo de coisa. A não ser que sua empresa seja muito engessada, você vai colocar publicações muito rápidas. Tá? E aí você vai desenhar pequenos componentes bem integrados, mas pouco acoplados. Um não depende do outro, um não pode depender do outro para funcionar. Para se um der falha, ele quebrar o outro. Mas eles têm que saber conversar. E isso leva no desenho da arquitetura distribuída, que vai facilitar você fazer os seus processos de forma assíncrona e escalável. E tem um ponto também, né, que a maior parte desses serviços, né, e não tô falando de AWS, mas falando de Azure Functions e outros casos, esses serviços, é o caso da instância que você comentou, você definiu muito bem por que a instância chama instância, né? Todo mundo pergunta, por que a instância é instância, não é VM, né? Exatamente por isso, porque traz esse conceito de você da efemeridade, de você não persistir dados, tal e tudo mais. Quando você vai para uma linha dessa de serviços agora, que a gente está falando de serviços mais novos, mais modernos, né? Você pega a Lambda, ele foi pensado para você trabalhar em microserviços, né?
Então ele já foi, né, né, e todo esse conjunto de serviços e tal. Óbvio, isso é só um detalhe. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as coisas tudo tem uma razão e um motivo de ser, né? Então, poxa, por que sei lá, a Lambda, que é um serviço que está aí no ar faz, sei lá, uns 10 anos, indo para 10 anos, vai, 7, 8 anos. 8 anos, tá rodando e tal. Aí a galera pergunta, pô, mas por que ele não funciona por mais de 15 minutos, né? Aí vem aquelas discussões. É exatamente por isso. Porque antes era 5, né? Ainda deram uma colher de chá, né? Mas começa a entrar exatamente essas coisas. Porque você tem que desacoplar, cara. Porque você tem que começar a pensar em outras características e boas práticas, né? Que tem que seguir. Então, você meio que se obriga a seguir um conjunto de tendências que está funcionando para a maior parte das empresas e das aplicações. Sim, o desenho de arquitetura é mais importante hoje do que a arquitetura da codificação. Tá, e aí, quem que eu devo contratar? Uma empresa, uma pessoa? Se você está começando, você ter programadores com experiência em arquitetura cloud já te ajuda, tá? E aí, uma empresa com experiência em cloud pode ajudar no desenho da arquitetura e na configuração do primeiro ambiente, mas isso não é obrigatoriamente necessário se você está começando. Se você tem esses programadores com experiência em arquitetura, você já vai ter alguém para te ajudar nesse começo, tá? Uma coisa que é uma coisa que eu aprendi a duras penas você precisa ter gente que vai trabalhar que a gente chama back-end e infra, né? E precisa ter gente para front-end. Não pega a mesma pessoa para fazer as duas coisas. Porque vai dar problema. Num certo momento, a pessoa que está trabalhando com front-end, que está lá fazendo o teu HTML, está entregando as coisas está entregando a coisa para o cliente, ou a pessoa que está desenvolvendo o app, ela vai tentar fazer alguma coisa que vai quebrar a tua arquitetura só para poder entregar a solução dela. Então, separem isso. Mas mantenham essas pessoas conversando muito. Tá? E a última frase é também uma outra provocação, que é pessoas que estão destemidas e têm liberdade vão conseguir realizar as coisas. Se você tem uma empresa, volta naquela coisa da empresa que eu falei que pode ter nascido na cloud um pouco antes, tá? Que vai te forçar a fazer Gmood, que vai te forçar a usar um banco de dados específico, que vai te forçar a fazer as coisas num padrão específico, isso vai quebrar a experiência da migração ou da implantação. Por quê? Porque você vai estar trazendo certas regras que para um momento de experimentação não funcionam. Total. Na verdade, os trade-offs têm que ser muito bons, né? Assim, os ganhos têm que ser muito bons, porque provavelmente você não vai conseguir. Você vai perder toda essa camada de experimentação. É o papo que a gente estava tendo no bate-papo anterior. Sim. E aí a gente entra no elefante da sala, que é quando a gente está falando de cloud, a gente fala de cultura, né? Que é quanto a cultura da empresa vai influenciar no processo. Tá? A gente tem que entender o que é mais importante, processo ou agilidade. E sua equipe está preparada para não programar, mas pensar em solução? É o que eu falei quando eu falo de programadores com experiência em arquitetura cloud. É isso aqui. Tá? Por quê? Quando a gente fala disso, eu estou falando também de pessoas que precisam de agilidade, tá? E que precisam pensar em soluções. Essas pessoas não podem pensar, eu vou programar e pronto, e a minha infraestrutura eu não sei. Não existe isso, tá? Mas a gente pode falar sobre projetos piloto, que para mim é o grande ganho, é um jeito que você leva a sua empresa para a cloud, como aconteceu com a gente, que é, você faz um projeto piloto, coloca no ar, e beleza. Você vai ver que isso começa a funcionar. Você começa a mostrar os ganhos, tá? E não é POC. Não é POC. É projeto piloto. Eu vou criar isso aqui e vou colocar para os usuários usarem. E vou aprender o que está errado, vou colher os louros do sucesso, vou implementar a minha solução para que ela seja levada ao ar. E aí você vai ver as diferenças que acontecem, vão começar a ajustar o seu processo. E olha que curioso, né? A POC não necessariamente precisa ser um projeto, o piloto não necessariamente precisa ser um projeto pequeno, né? Olha, a gente teve a primeira palestra aqui com o Eric da Talkstock, que ele falou o seguinte: cara, a gente definiu a aplicação principal para colocar no piloto. Por quê? Porque a gente sabia, já fizemos o estudo prévio, tal tudo, né? Sabíamos dos ganhos, tal tudo, e a gente quis colocar
as vantagens em cima do negócio que era extremamente importante. Então depende muito do negócio, mas a dica é bacana de pilotar, né, Eric? Mesmo que seja pequeno, é uma definição de negócio, mas que pilote mesmo, né? Não simplesmente que fique no blue screen. E nada supera a vida real. Blueprint. Exatamente. Nada como um bom teste em produção, brincadeira. Exato. Não, é uma brincadeira rápida, né? Tipo, na verdade, uma coisa que a gente sempre fala, toda equipe tem ambiente de teste. Algumas empresas têm um ambiente de teste separado de produção, mas todo mundo tem ambiente de teste. Entendeu? Exatamente. Alguns é o mesmo, né? Não posso falar nada. Eu tava processando aqui, cara, mas peraí, agora eu entendi. Ponto de atenção, né? Às vezes é o mesmo, né? Exatamente, todo mundo tem um meio de teste. Às vezes esse cara é o mesmo de produção. Exatamente. Tá. Alguns pontos de atenção aqui, eu vou passar por isso rápido, porque esse tipo de coisa ninguém gosta muito de... Sim, Cristão, a gente usa algumas coisas assim. Mas depende das equipes. A gente tem várias equipes lá dentro, depende da experiência de cada equipe. Mas sobe coisa nova que tem. Existem casos aí, Eric, que pô, né, a gente estava falando sobre um monte de vantagens e tal, de possibilidades de tirar mais proveito. Mas tem coisa nova aí, você lembra um caso que falou, não, isso aqui vai precisar subir em EC2 por um motivo específico? Eu lembro de coisas com WordPress. Um exemplo aí, sei lá, né? Aplicações em PHP, por exemplo. Exatamente. Você vai falar de WordPress não funciona bem na cloud. Eu já vi um monte de guia. Não, sobe aqui seu WordPress usando o Lambda. Não funciona, gente, desculpa. Exato. Na verdade, acho que aí o home sai maior que o rasgo. Mas um exemplo do WordPress. Cara, tem que subir ali um LMS rapidinho, né? Putz, cara, mete lá, tem information, tem solução, dá pra customizar. Tá. Ponto de atenção, custo variável. Então, seja preparado para se você for subir alguma coisa em serverless, às vezes pode custar mais caro do que você esperava, tá? Desinteresse no processo ou no resultado, tá? E quando eu chamo de projeto natimorto, é que alguém colocou aquele projeto, mas não está dando apoio, tá? Então, legal, vamos subir aqui side by side ele, e vamos deixar esse aqui rodando, deixa o seu rodando num ambiente aqui menorzinho, e deixa o nosso aqui, o principal, funcionando, e a gente compara um com o outro. Isso não vai funcionar. Tá? Carga desviada é a mesma coisa. Vou subir aqui, desvia no DNS, metade para um lado, metade para o outro. O primeiro problema que der no server, eles vão falar que está ruim. Então, tome muito cuidado quando você perceber que um projeto ele está sendo comparado com outro, porque serverless é um animal totalmente diferente de aplicações estanques, tá? Tem que ter muito cuidado com isso quando você vai trabalhar. Mau uso de recurso e desconhecimento do ambiente de execução. Por quê? Você pode usar o DynamoDB de um jeito errado e ele vai te custar 3 vezes mais. Você pode usar o SQS de um jeito errado e não configurar a dead letter, e a sua aplicação fica rodando a noite inteira, deu erro na mensagem, volta, e você não configurou a dead letter, e a hora que você vai ver, você está com $300 a mais na sua conta de um dia para o outro. Tá? Nunca fiz isso, viu, gente? Eu lembrei agora de uma live que a gente fez sobre Step Function umas 2 semanas atrás com o Leandro, né? Com o Leandro da Macena também. E aí ele tava no Step Function, o Step Function, não sei se você viu, agora tem um dashboard, né? Que você consegue... É muito legal, cara. Você consegue, pela própria interface ali, conectar os pontos e tal, tudo mais, né? Então você não precisa mais agora só codar, né? Você pode ir conectando e ele vai codando para você. Aí ele pegou e fez, tipo, era um SQS que mandava pro próprio SQS, assim, né? Então, esse é um bom exemplo, né? Ai, minha conta. Ai, meu billing. Exatamente. Tá? Galera, loop infinito não deixou de acontecer, tá? Ele continua acontecendo. Exatamente, tá? E aí eu vou chegar num ponto que eu acho que vai ser um slide só, mas vai ser um slide que muita gente vai me procurar, eu acho que vai procurar o Flávio também para falar, que é sobre a minha experiência. É o único slide com conteúdo técnico disso aqui. Eu consegui, Flávio, consegui fazer uma apresentação técnica, uma apresentação não técnica. Estava super boa, estava super boa. Não, tô brincando, eu não falei de código, não falei de nada, não mostrei de que a gente é nerd, né, cara? A gente vai sempre esse caminho. Tá? O que a gente está fazendo hoje, tá? Eu não posso entrar em detalhes aqui,
pelo que eu falei no começo, mas a gente tem usado muito um framework chamado Chalice, junto com o Python. Esse framework é sensacional porque ele já faz as integrações para você, então você consegue criar uma rota e a hora que você dá o deploy, ele cria a rota na Pgator e cria o Lambda e já conecta um no outro. Tá? E a gente tem usado muito DynamoDB, SQS, Lambda, e a gente usou Redis para um projeto, usando ele dentro do Elasticache. Tá? Inclusive, essa semana lançou autoscaling de Redis. Lançou autoscaling essa semana, hein? Então... Eu vi isso aí, é algo que eu preciso pensar nos próximos dias. Eu também. Mas assim, a gente está fazendo essas aplicações, desde a primeira aplicação a gente está usando Chalice com Python. Tá? Tem outras equipes que usam com Node lá dentro, que a gente sabe, usando o Serverless Framework. Tá? Mas olha as 3 frases que eu coloquei abaixo. Tá? A gente está com projetos que estão atendendo milhares de usuários concorrentes, custando $30 ao mês. Esse mesmo projeto, antes da migração, ele estava custando 200 e... Não. 30... eu vou chutar, vou dar um chute de $300 por mês, tá? Se não mais. Porque a gente tinha servidor de RabbitMQ, servidor de banco de dados extra, tinha processamento de EC2 que tinha que ficar em pé, e por conta da carga a gente tinha que ter 2 EC2. Era uma coisa que tinha sido mal desenhada. Tá? E aí, quando a gente decidiu refazer esse negócio usando o serverless, o custo caiu vertiginosamente. A gente está com essa coisa de API simples de zero produção em 3 horas. Eu tenho feito isso. Tá? A gente colocou no ar uma integração com um fornecedor nosso. Eu coloquei a primeira iteração disso, que era conectar e retornar os dados e já mostrar alguma coisa no outro sistema, eu subi em 3 horas, usando Chalice com Python. E, por conta da experiência que a gente já tem, as taxas de erro estão abaixo de 1% em todas as aplicações que a gente fez isso. Tá? Não é só a competência da equipe técnica que está contando nisso aí. Está contando também a gente conseguir distribuir essa aplicação e saber exatamente quando dá um problema, onde a gente mexe. Oi, Vitor, é isso mesmo. Ele é um framework Python para serverless. E a gente, assim, essa experiência é fantástica. A gente tem feito várias e várias coisas. Algumas coisas, se vocês são clientes da Empíricos e vocês são assinantes, e vocês entram na área de assinantes, vocês estão usando muita coisa em Chalice com Python. Muita coisa mesmo. Tá? E vocês podem avaliar a velocidade do que está rolando lá. Então fica um convite para vocês aí para ver um pouco do que a gente está fazendo. Tá? Se alguém tiver interesse, aí a gente pode dar uma conversada depois, conversar sobre arquitetura especificamente. Se quiser um dia, Flávio, a gente pode fazer uma conversa sobre arquitetura. Podemos fazer uma abertura. Sim, exato. Experiência tem, a gente pode conversar bastante. E é isso, gente. Queria agradecer para vocês.